vai 5 e 8, dá um minuto e espero. Que caso você vai mostrar no dia 6 lá, Guilherme? Dia 6, cara, eu tô em dúvida entre dois. Um, eu ia mostrar aquele caso inteiro da necrose, preparar ele melhor, mas só para complementar o Hagman. Ou então tem um que eu acho mais casca grossa, que é um de complicação no finalzinho, assim, no 47 segundo tempo da cirurgia. Aquelas que você tá acabando, aí quando você acha que vai fechar, aí dá a merda. Acho que eu vou botar essa, para ver o que vocês fariam. Beleza. Ó, vou começar aqui então, hein? Manda abraço. Bom, boa tarde, galera. Mais uma vez aí vamos discutir um artigo que é interessante, que tem conceitos, né? Não tão novos para vocês que têm acompanhado, e a gente tem falado dos termos novos para degeneração macular em todos os aspectos, exudativo ou não. Mas esse artigo esmiuça, ele explica um pouco melhor alguns achados importantes hoje em dia para a delimitação tanto de prognóstico como de avanço de degeneração macular, tanto na forma não exudativa, mas principalmente tanto na forma exudativa quanto, nesse caso aqui específico, na forma não exudativa. A gente tem N trials, né? Alguns não deram certo e outros estão em andamento para tentar tratamentos em relação à degeneração macular seca, e a conceituação correta das lesões, da degeneração seca e a sua evolução, para delimitar quem são os pacientes que tendem a receber tratamento, seja por transplante de EPR, por célula-tronco, o que quer que seja, vai depender muito da boa interpretação da imagem multimodal. Aproveitando, como na quinta-feira a gente vai ter uma aula que é muito boa, que eu já assisti, mais ou menos uma prévia, que eles mandaram para mim, do Roberto Pinasso e a da Rosa Dolls Marco, e vão falar de fenotipagem, ou seja, em aspectos clínicos em DMRI intermediária e avançada, eles vão falar muito em coisas que a gente vai discutir aqui. Então eu achei legal discutir esse artigo para a gente chegar até mais bem preparado e absorver melhor o que eles têm para contar para a gente de novidade, do que já estudaram e do que vem de novo. Esse artigo é de 2018, do American Journal, é do grupo de Nova York, basicamente, né, que é chefiado pelo Iannuzzi, pelo Richard Spade e o Bailey Fronz, que está aqui, é um cara excelente. A nossa grande amiga Dani Ferrara, que ainda trabalha muito em conjunto com o pessoal de lá e hoje em dia participa dos trials de DMR seca da Genentech. Ela é a chefona hoje em dia de pesquisa clínica em oftalmologia para isso, então está muito por dentro disso. Eu já convidei, ela vai tentar estar na aula de quinta-feira também para debater com a gente. A própria Rosa, que aqui é a primeira autora, e ela é a primeira autora de vários artigos sobre isso, ela é muito estudiosa disso. E um nome que é legal, que se vocês verem sempre nos artigos, que é sempre interessante, que é da Cristine Curcio, que não é uma oftalmologista, ela é uma patologista, e que ela se especializou muito em oftalmologia, e ela saca muito de histologia em oftalmologia, e principalmente hoje em dia, ela ajudou muito nos primeiros trabalhos daquele de um aparelho, né, de contagem de fotorreceptor, que
que a gente chama Adaptive Optics, que futuramente vai ajudar a gente em contar célula fotorreceptora, e ela talvez seja a maior expert disso e nessa correlação clínico-patológica das doenças. Ela trabalha muito, ela é do Alabama, ela trabalha muito em conjunto com o pessoal de Nova York. Esse artigo está numa apresentação diferente, porque eu já tinha esse artigo antes da publicação no American Journal, então ele sai assim quando é recém-aceito, tá? Por isso está nesse formato diferente. Bom, o artigo começa, né, falando uma coisa que é importante na nomenclatura. O termo de atrofia geográfica, que a gente fala até hoje, esse termo veio quando se começaram os primeiros estudos em degeneração macular. O MPS, o AREDS, o Wisconsin Collaborative Study, que foram os primeiros estudos de avaliação de degeneração macular, e seja seca ou oxidativa, e era um termo para descrever uma área de atrofia geográfica, porque pelo formato que você via, pela aparência dos vasos da coroide, fazia como se fosse um mapa, e era um diagnóstico retinográfico. Os pacientes todos eram submetidos à retinografia, e quando tinha essa lesão, eles mediam, isso foi mudando o tamanho para se determinar a atrofia geográfica. Começou com 250, chegou no ARES a 440, ou seja, um diâmetro mínimo para você falar que é uma atrofia geográfica, e depois voltou. Hoje em dia a gente já usa 250 micrômetros de extensão para avaliar como atrofia geográfica uma lesão na retinografia. Mas esse termo é um pouco vago. Como é baseado só na retinografia, os outros exames de imagem que vieram depois disso vieram melhorar. E é um termo que hoje em dia a gente usa mais comumente, mais corretamente, como atrofia retiniana externa completa, porque é quando você tem atrofia do epitélio pigmentado e da retina externa. Esse é o termo correto. Geralmente, nesses casos, você acaba tendo perda da córeo capilar também, então uma lesão até mais profunda. Não é sempre total, né? Não chega até a camada de médios e grossos vasos da coroide, mas isso pode acarretar atrofia da retina externa, atrofia do epitélio pigmentado, e é não exudativo, ou seja, não tem neovascularização macular associada, tá? Isso pode acontecer, esse termo de atrofia geográfica é usado só para DMRI seca, desde sempre. Hoje em dia a gente fala no RORA, né, que ele vai falar mais à frente, que é atrofia do epitélio pigmentário da retina externa. Esse termo de atrofia macular, de epitélio pigmentar retina externa, você pode aplicar tanto para DMRI seca quanto para DMRI exudativa. Mas o termo atrofia geográfica é só para DMRI seca. Ok? Quando você tem uma atrofia pós-membrana não vascular, você fala em atrofia macular, ou hoje em dia o termo correto, que é o C-RORA, atrofia de retina externa e epitélio pigmentado da retina completo. A caracterização da atrofia geográfica vem sendo redefinida, acabei de falar, pelo ACT. Né? O ACT não tinha na década de 80 e de 90, que foi quando foram feitos esses estudos grandes, era só na retinografia, e esse termo de atrofia passou a incorporar essa presença da hipertransmissão coroidiana, ou seja, né, o que a gente via na angiografia como defeito em janela, ou efeito em janela, como queiram, você passa a descrever como uma hiperrefletividade da coroide por hipertransmissão, porque você tem a lesão da retina externa e principalmente do epitélio pigmentado. Então, quando você tem a atrofia dos dois, você fala em C-RORA, atrofia da retina externa e do epitélio pigmentado. Quando você fala em I-RORA, ou atrofia da retina externa do epitélio pigmentado incompleta, é porque você não tem ausência, você não tem, por exemplo, sinal de hipertransmissão. Você tem um aumento da refletividade coroidiana, mas não um sinal completo. Você ainda tem, é como se você tivesse uma rarefação grande do epitélio pigmentado e dos fotorreceptores, mas não completa, um buraco. Entenderam? Quando você tem atrofia só da retina externa e não do epitélio pigmentado, você fala em ORA e não em RORA. Tá? O R inicial é de RPE. Então esse termo, o sinal de hipertransmissão coroidiana, hoje em dia você delimita como um sinal da antiga atrofia geográfica, e quando você avalia a membrana limitante externa, que é muito importante em várias doenças da retina, né, como fator prognóstico
e fator de diagnóstico também, esse sinal, eles devem ter algum áudio aberto aí, Guilherme. Quando você fala da membrana limitante externa indecente, né? Ou seja, um encurvamento que pode ser oblíquo, completo, da membrana limitante externa, isso é um sinal, geralmente, muito sugestivo do início da atrofia retiniana completa, ou do Serrora. Tá? Isso a gente vai ver durante o artigo. Essa formação curva em descendência, em descida da membrana limitante externa em direção à membrana de Bruch, claramente delimita a atrofia dos fotorreceptores. E o mais legal, ele vai falar mais à frente, mas eu já antecipo aqui, a gente já discutiu muito o conceito de ORT, ou de Outer Retinal Tubulation. As tubulações externas, ou Outer Tubulations, nada mais são que o estágio final disso que ele está falando no artigo. Você começa a ter atrofia da retina externa. A zona elipsoide, no caso, e a zona mioide. Quando elas começam a atrofiar, a limitante externa que está vindo por cima começa a descer, porque já não tem mais o arcabouço da zona elipsoide, e ela começa a invaginar os fotorreceptores, alguns ainda viáveis. A limitante externa começa a invaginar e formar um cisto, que a gente vê como um buraco, que não é cisto, na verdade, é uma degeneração retiniana, que é a tubulação externa da retina, o Outer Retinal Tubulation. Então, a descente, né, de membrana limitante externa nada mais é que o sinal precoce de Outer Tubulation. Ele vai falar isso no artigo, que é um sinal de mau prognóstico, de lesão irreversível. Isso vale para degeneração seca ou exudativa. Tá? A membrana limitante externa, para quem não se lembra, ela é formada, é uma junção de complexos entre os fotorreceptores e as células de Miller que estão na extensão inteira da retina. Ali é uma camada de transição. Então, quando você começa a degenerar o fotorreceptor, a membrana limitante externa começa a invaginar, automaticamente você começa a perder a estrutura da retina inteira, porque as células de Miller começam a ser danificadas quase na base. Então você começa a ter uma quebra também da estrutura do parênquima retiniano inteiro. Isso vai levar, posteriormente, a lesão de retina interna também. A limitante externa, ou a descente, né, a descida da membrana limitante externa, é uma gliose das células de Miller que começa a mudar a orientação delas por conta da ausência da retina externa, da camada de fotorreceptores. Então, uma coisa levando a outra. Com a piora da morfologia das células do epitélio pigmentado, você começa a ter um espessamento do epitélio pigmentado em direção à descida da limitante externa. O que quer dizer isso? Naquela área que você começa a ter um processo de gliose, qualquer gliose espessa a estrutura envolvida. Se você começa a ter a descente por atrofia do fotorreceptor, o epitélio que está logo em seguida começa a ficar mais espesso. Então, esse espessamento do EPR geralmente se complementa com a formação de mais depósitos de lâmina basal, ou depósitos laminares basais, que eles chamam aqui de B-LAMD como legenda, e isso, em última instância, vai fazer um espessamento da área não atrófica, e isso é um outro sinal. Então, você tem descida de limitante externa, você tem o espessamento do complexo EPR e depósito laminar basal, membrana de Bruch, e a partir daí você começa a ter atrofia do epitélio pigmentado da retina. Então, primeiro vem a atrofia do fotorreceptor, depois a descente da limitante externa, depois o espessamento do complexo EPR, membrana de Bruch e depósitos laminares basais, e depois a atrofia desse complexo, fazendo o sinal de hipertransmissão coroidiana. Essa é a escadinha de evolução de uma degeneração macular para lesão completa de fotorreceptor e epitélio pigmentado. Tá? Todo mundo entendeu até agora ou ficou confuso? Deu para pegar, né? Bom, como é que eles fizeram então essa análise? O trabalho é um trabalho interessante, logicamente, né? Como eles queriam fazer uma comparação histopatológica entre o OCT e o paciente em vivo, você não vai cortar paciente nenhum em vivo. Então, o que eles fizeram? Uma senhora de 98 anos, que eles acompanhavam, fizeram o exame 13
13 meses atrás, se eu não me engano. 13 meses antes da morte dela, 8 meses antes da morte dela, chegaram a fazer se eu não me engano, um exame um pouquinho mais próximo. Aqui ele fala algum lugar aqui, que eu acho que um dos exames ele até fez um pouquinho mais antes, mas não o ACT, e ela morreu. E eles pegaram, foi autorizada a doação, e pegaram o olho dessa paciente para poder comparar a histologia do olho dela, da retina dela, com os últimos achados de ACT dela. Até para ver a evolução e para comparar como era o in vivo e ex vivo, né? In vivo no ACT, ex vivo já na lâmina. Então, era uma mulher de 98 anos, com DMRI avançada, com depósitos viteliformes adquiridos, ou seja, a gente sabe disso, você fala hoje em dia em distrofia viteliforme do adulto, ou depósitos viteliformes adquiridos, nem sempre na distrofia, às vezes são só depósitos adquiridos. E ela tinha, quando foi feita a histologia, não dava para ver no ACT dela antes, ou então ela desenvolveu em 8 meses, ela tinha uma neovascularização macular tipo 1, ou seja, abaixo do epitélio pigmentado, e na histologia, ou seja, ela morreu, talvez tinha sangrado, com hematoma abaixo do EPR, fluido intrarretiniano. Isso depois ele discute também, pode ser em decorrência da estabilização da lâmina, da preparação e tudo mais. E ela tinha depósitos drusenoides subretinianos, que a gente já discutiu algumas vezes. Depósito drusenoide subretiniano está associado a evolução para lesão de degeneração seca, para atrofia macular, e depósito drusenoide subretiniano está associado a coroide fina, tá? Depósito drusenoide subretiniano está ligado à coroide fina e está ligado à DMRI seca. E qual outra patologia, dentre as neovascularizações, que está ligada à coroide fina e associação com o depósito drusenoide subretiniano quando ela evolui mal? Não é polipoide, nem é membrana tipo 1. É a membrana tipo 3, a antiga RAP, tá? Tem coroide fina e forma mais depósito drusenoide subretiniano também. Então eles fizeram os exames de imagem, retinografia, red-free, autofluorescência e o ACT, 13 meses antes da morte, 8 meses antes da morte. Aqui que eu acho que ele fala... Não, aqui ele já considerou. Eu fiquei com isso na cabeça de que ele tinha feito algum outro exame mais perto, mas não fizeram não. Eles fizeram a partir dos cortes, né, do ACT, eles usaram a nomenclatura, que eu já falei para vocês, até mandei em artigo para alguém que me pediu, a nomenclatura pelo complexo léxico de consenso de OCT, que é o IN-OCT, que é o International Consensus para OCT, que é o que se usa mais novo hoje em dia, e consideraram o complexo EPR, lâmina basal e membrana de Bruch como a banda hiperrefletiva mais externa, tá? Isso é porque algumas pessoas falam em dupla camada, duplo EPR, na verdade não é. É o EPR mais a lâmina basal e a membrana de Bruch. Isso aqui é o EPR no ACT de boa qualidade. Só diminuir aqui. Bom, eles usaram como critério de evolução para atrofia geográfica ou de piora do quadro, tanto a presença da descida da curva da membrana limitante externa e a presença de hipertransmissão coroidiana, que já era indicativo de atrofia completa do EPR e da retina externa. Eles fizeram várias OCTs, aí ele só coloca aqui, ele fez OCTs a 100 micrômetros do centro, a 500 micrômetros do centro das lesões, para você pegar bordas atróficas ou não atróficas, só para fazer comparativos, né? Eles tinham um material bom. E nesses scans, eles acessaram a viabilidade. O que eles acessaram para ver a evolução do quadro? A visibilidade da membrana limitante externa, o contorno da membrana limitante externa, se era oblíquo, curvo ou refletido, a visibilidade da zona elipsoide, se ela é preservada, rompida ou ausente, o status do complexo EPR, depósitos laminares basais e membrana de Bruch, se ele estava normal espessado ou picotado, a presença e a localização de depósitos de material hiperrefletivo subretiniano. Material hiperrefletivo subretiniano não é depósito drusenoide subretiniano. Depósito drusenoide subretiniano é um depósito
parecido com drusas, que se forma acima do EPR. Material hiperrefletivo subretiniano, ele é mais amorfo, ele é mais homogêneo, e é o que a gente chama de, o americano gosta de falar, de SHRM, que é SHRM, Subretinal Hyperreflective Material. É um material composto de fibrose, de resíduos de gliose, que se forma, mas não é drusa, e nem é um material drusenoide. Tá? É diferente. E o aspecto do OCT é diferente também. Então, levar isso em conta e a presença e distribuição do material abaixo do EPR. Se era só focal ou se era contínuo por todo o EPR. Esses eram os critérios de evolução e de, vamos dizer assim, de gravidade e prognóstico para esse tipo de lesão. Bom, na histologia, né, eles fizeram o preparo dos olhos, os olhos foram recuperados, eu achei legal aqui, 8 horas e 55 minutos depois da morte, né, foi cravado, assim, um negócio super... Não foram 9 horas, não, 8 horas e 55, acho que não faz nenhuma diferença isso, é só para citar mesmo. E fizeram os exames multimodais todos ex vivo, ou seja, fizeram ACT, autofluorescência e tal, no olho retirado da paciente. Dá para fazer, tá? Para quem não sabe, você pode botar um aparato, segura o olho e faz o exame. E aí fizeram os cortes alinhados para ficar igual os cortes em vivo, na mesma proporção, na mesma altura e tudo mais. Aí vamos para os resultados. Ele fala da análise estatística e tarará. Bom, não é muito importante aqui hoje, não vou falar muito disso. É de um caso só. Então, esse estudo aqui é o quê? Até voltando nisso, né? É o estudo de uma paciente, comparando a histologia do paciente com o ACT. Então, qual é a relevância estatística num estudo desse? Qual é o nível de evidência científica? Você não considera, você não fala em nível de evidência científica nisso. Na verdade, você está só propondo que as alterações em vivo eram parecidas com as ex vivo. Então, você está comparando paciente a paciente. Ele está tentando sugerir uma nomenclatura. Ele não está dizendo que isso ocorre em decorrência de alguma coisa, que ocorre mais uma população X ou Y. Ele não está comparando nada. Ele está comparando uma paciente com a mesma paciente. Lâmina e OCT. Ele está querendo descrever um achado. Então, ele não precisa ter uma significância estatística de um N grande de pacientes. Entendeu? Essa paciente, né, no baseline dela, tinha uma visão de 20/50, isso lá atrás, né, quando ela começou a ser tratada 11 anos antes. Teve uma absorção desses depósitos viteliformes durante 2 anos, deixou uma área central de atrofia e a evolução da acuidade visual foi para 20/400. Isso já 2 anos antes da morte dela, já era uma visão muito baixa. O exame histológico mostrava que ela ainda tinha a mais depósitos, tecido fibrovascular abaixo do EPR, hematoma e fluido intrarretiniano, na área não atrófica. Isso não tinha sido detectado nos OCTs anteriores. E, pelo visto, ela tinha uma membrana tipo 1. Das duas, uma. Ou a histologia mostrou isso melhor, ou provavelmente não foi isso, provavelmente é porque ela teve um gap de 8 meses antes da morte para o exame pós-morte. E provavelmente durante 8 meses ela desenvolveu uma lesão neovascular. É o que a gente vê também, nem sempre fica só na forma atrófica. A forma seca pode ir para úmida, a forma úmida pode ir para seca. Na near infrared, na imagem, né, do OCT, 13 meses antes da morte, se viam, a gente vai mostrar as figuras depois, várias áreas de hiperrefletividade focal, que eram correspondentes à área de migração das células DPR, eram áreas hiperrefletivas. Na near infrared, 8 meses antes da morte, algumas áreas de hiperrefletividade sumiam e áreas de atrofia multifocais apareciam como lesões levemente hiperrefletivas. A hiperrefletividade na near infrared não é igual na autofluor, tá? Na autofluor, lesão atrófica e hipoautofluorescente. E lesão em atividade, ou em atividade de lesão, ou seja, em lesão ativa de epitélio pigmentado, você tem a hiperautofluorescência. Não é assim na near infrared, tá? Só para tirar a dúvida. A progressão para atrofia macular, no caso da paciente, foi observada entre as duas visitas, entre 13 meses antes e 8 meses antes, porque houve uma ruptura ou desaparecimento da camada do epitélio pigmentado
e uma persistência dos depósitos de lâmina basal, tá? Das drusas ou depósitos de lâmina basal, em direção à área atrófica, que é o que a gente vai discutir mais à frente, de espessamento da lâmina basal, atrofia do epitélio pigmentado, mas no começo atrofia espessamento do complexo e depois permanência só do depósito laminar basal. A membrana limitante externa nunca é visível na área atrófica. Exato. A primeira lesão falei lá atrás. É você ter a atrofia do fotorreceptor. Então, a membrana limitante externa, ela começa a parar e curvar aonde termina o fotorreceptor. Então, se começa uma área atrófica, a membrana limitante externa não aparece. As bordas de atrofia eram definidas justamente pela descida da limitante externa. Esse era o critério de definir borda atrófica e de não atrófica. E, consequentemente, com a evolução do caso, com o aparecimento de hipertransmissão coroidiana, que já é uma lesão, uma lesão mais tardia, que aí já é completa atrofia, é o C-RORA, completa atrofia. A aparência da limitante externa, o shape dela, da descida dela, na maioria dos casos era oblíquo, ou seja, descia dessa maneira, e era curva, ou seja, já virando, como se fosse formar uma outer tubulation, em só 22% dos casos. Então, a gente geralmente consegue pegar, no caso dela, né, mas no dia a dia, se não for uma lesão muito avançada, você começa a pegar a limitante externa fazendo isso, e não invaginando já. Tá? Então, oblíquo na maioria dos casos. A ruptura ou ausência da zona elipsoide e a presença de material subretiniano hiperrefletivo, ou SHRIM, geralmente estavam nas áreas não atróficas, do lado não atrófico da descente da membrana limitante externa. O que isso quer dizer? Tá? Você tem a área atrófica e não atrófica. Então você começa a ter áreas de ausência da limitante externa que precedem a limitante da retina externa, que precedem a descida da limitante externa. Então, se você pega a descida da limitante, na área não atrófica, ainda tem fotorreceptor se rompendo, em alguns pontos ausentes, focalmente, e você tem a presença de material hiperrefletivo subretiniano, que é resultado de gliose das células de Miller. Então, do lado não atrófico. Então, você tem a descente, do lado não atrófico ainda tem esses depósitos, tá? Esse material hiperrefletivo subretiniano. Depois, com o envolvimento, ou seja, a continuação da atrofia, isso vai se perdendo e a limitante vai fazendo, engloba essa área de material hiperrefletivo e os fotorreceptores ainda presentes para formar a outer tubulation. Tá? Esse é o princípio fisiopatológico. O espessamento, como eu já falei, do EPR e do depósito laminar basal, os depósitos abaixo do epitélio pigmentado, não estamos falando de material hiperrefletivo, estamos falando que é subretiniano, estamos falando de depósitos abaixo do EPR. Eram observados também do lado não atrófico da membrana da descida de membrana limitante externa. E só o depósito laminar basal espessado é que aparecia do lado atrófico. Então, o que acontece? Você tem, do lado não atrófico, ou seja, o processo, atrofia de fotorreceptor, descida da limitante externa, material hiperrefletivo subretiniano, espessamento do complexo EPR lâmina basal. Tá? Do lado atrófico, já evoluiu mais, você já perdeu isso tudo, esse processo já foi, e a continuação dele é um espessamento da lâmina basal, já sem EPR. Então, esse é o processo. Então, essa área não atrófica, se evoluir mais, vai chegar no ponto de só ter lâmina basal espessada, sem EPR, sem nada. Então, essa é a evolução da não atrofia para atrofia. Estou explicando isso tudo para entender a fisiopatologia. Depois a gente vai ver por que isso é importante. Na histologia, eles viram que as bordas que eram definidas pela descida da membrana limitante externa ou ausência do EPR, que é pelo sinal de hipertransmissão, eram comparáveis aos OCTs da paciente de 13 meses antes e 8 meses antes. Então, muito interessante, a histologia batendo com o OCT. O OCT é um exame belíssimo, né? É uma histologia em vivo. A gente vai mostrar as figuras depois. A espessura do complexo depósito laminar basal e EPR aumentava na área não atrófica durante o tempo e depois atrofiava, e o que ficava era só um aumento da espessura do depósito laminar basal, sem EPR. Ou seja,
O complexo todo é espessado, você perde o EPR e ele tem um espessamento só do depósito laminar basal. Aí já da área atrófica. Ou seja, a evolução é espessamento do complexo, perde o EPR e essa lâmina basal continua espessada, mas aí já atrófico, já sem EPR. Tá? Já do outro lado da descida da limitante externa. E aí a limitante vai fazendo como se fosse uma varredura, ela vai atrofiando, atrofiando, atrofiando. Então toda essa área que era não atrófica vai ficando atrófica. É assim que vai ocorrendo. Vai aumentando a atrofia. A área de atrofia. Quem não entender isso, me para, tá? Depois eu vou mostrar as figuras. Vou até mostrar. Vou só acabar aqui e vou mostrar esta discussão. O OCT e histologia, ambas as modalidades mostraram esse espessamento do complexo em direção à descida da limitante externa, sempre do lado não atrófico. Tá? A espessura da membrana de Bruch é que foi interessante, ele vai explicar depois por quê. No OCT era mais espesso do lado atrófico. Membrana de Bruch, já mais baixo, tá? Contando lá da membrana limitante interna, ou seja, mais externa. A espessura da membrana de Bruch era maior do lado atrófico no OCT e na histologia era maior do lado não atrófico. Isso foi a única coisa que não bateu na histologia com o OCT. Ele vai explicar isso mais à frente, não vou falar. Antes de falar da discussão, vou mostrar um pouco de ilustrações para não boiar tanto. Tá? Aqui, ó, só também já aproveitando falando das tabelas, para ficar fixado isso, achados tomográficos. Membrana limitante externa visível. Do lado não atrófico, 100% dos casos você vê a limitante. Do lado atrófico, nunca vê limitante externa. Ou seja, gravem isso. Atrofia não tem mais limitante externa. Zona elipsoide. Do lado atrófico, ausência, perdão, de zona elipsoide. Ausência de zona elipsoide. Em alguns casos você pode ver mais próximo do centro, do lado não atrófico, mas todos os casos atróficos, todos os lados atróficos, você tem ausência de zona elipsoide. Ou seja, você não tem mais elipsoide e não tem limitante externo. Espessamento do complexo EPR e lâmina basal. Você tem, em alguns casos, do lado não atrófico, mas quase todos eles, e do lado atrófico, 100%. Ou seja, é uma evolução. Você não tem mais do lado atrófico zona elipsoide nem limitante externa, mas você, em todos os casos, tem um espessamento do EPR e lâmina basal. Avançando mais, perdendo o EPR, você passa a ter o material, aqui no caso, né, material hiperrefletivo subretiniano, em 100% dos casos dos pacientes do lado atrófico, e no final das contas você só tem lâmina basal do lado atrófico. Não tem mais EPR, não tem mais fotorreceptor, não tem mais membrana limitante externa. Só tem lâmina basal e alguns depósitos na lâmina basal, que podem ser também materiais subretinianos hiperrefletivos, que você pode ter um pouco também no lado não atrófico, mas em todos os áreas atróficos tinha. E os depósitos sub-EPR, geralmente mais no lado atrófico também. Mas para guardar, o mais importante é a limitante externa, elipsoide e o complexo EPR e lâmina basal. Não tem no lado atrófico, não tem do lado atrófico, tem sempre no lado atrófico. Aqui, ó, na tabela 2, eu só sublinhei aqui para falar, os caras quando pesquisam, é interessante também, mas viajam também, legal, né? Imagina se a gente tem tempo, os caras têm tempo até para isso, né? Para descrever uma lesão é importante, né? Não estou desmerecendo, não, mas putz grila aqui, ó. Pelo aspecto da camada. Então eles descreveram o epitélio pigmentado não uniforme, muito não uniforme. Sluffed, eu esqueci agora qual é o termo, mas é tipo inchado, intrarretiniano, em prateleira, dividindo, dissociado, atrófico com lâmina basal, atrófico sem lâmina basal, melanótico, empaliçada, lâmina basal, scalloped, em grumos, rivulé, que eu não sei o que é, basalmal, ou seja, ainda descreveram às vezes, putz grila, né? Falta do que fazer, mas tudo bem, um dia vai ser importante isso. Mas no momento não. Aqui na tabela 3, ele fala sobre a espessura do epitélio pigmentado, do complexo lâmina basal e epitélio pigmentado, e a membrana de Bruch, em relação à membrana de Bruch no ACT. Então, quando você tem o
espessamento a espessura da membrana do complexo lâmina basal EPR em relação à membrana limitante externa endecida, você vê que sempre aumenta. Ó. Da primeira visita do OCT, a segunda visita do OCT, aumenta aqui na área não atrófica e diminui na área atrófica. Por que isso? Você primeiro tem um espessamento e depois a ausência na parte atrófica não tem, vai evoluindo para não ter mais EPR. Então, começa espesso e vai perdendo. Já do lado não atrófico, que está evoluindo, vai espessando o complexo. Tá? Quando falo de hipertransmissão, vai aumentando a hipertransmissão do lado não atrófico, que vai piorando, e do lado atrófico, a hipertransmissão vai diminuindo. Por quê? Porque você começa a perder, já tem na área de atrofia, já não tem mais EPR, e os depósitos laminares, como a gente mostrou, o material hiperrefletivo subretiniano, e os depósitos laminares basais vão diminuindo com o tempo, que vai levando a atrofia completa. Então começa a atrofiar do lado não atrófico, e do lado atrófico já vai diminuindo, porque vai perdendo cada vez mais. Quanto à espessura da membrana de Bruch, em relação à membrana limitante externa, aí foi aquilo que ele falou. É muito espesso no OCT e é fino na histologia. Foi a única diferença que ele viu entre histologia e OCT. Ele vai explicar depois na discussão. Aqui, muito legal para quem queira ver a descrição das lesões, né? Ele está dando aqui as características principais das imagens, como é, por exemplo, uma atrofia geográfica na retinografia colorida. São lesões bem definidas, ovais ou redondas, de despigmentação, e aumenta a visualização dos grandes vasos da coroide estão abaixo disso. A autofluorescência das lesões. Isso aqui é para quem quiser ler depois na Near Infrared, no OCT. Aí fala aquilo que eu falei de qual é a área mínima de atrofia, né? Era 175 no ARED, depois no ARED 2 foi para 433 e voltou, como a gente fala hoje em dia, na classificação de atrofia, no meeting de classificação de atrofia, em 250 micrômetros. Tá? Esse é o tamanho mínimo de atrofia geográfica para você dar o diagnóstico. Vamos falar das figuras. Olha aqui, para quem não entendeu muito bem, deixa eu mostrar aqui. Quero aumentar mais. Pronto. Olha aqui, estamos pegando aqui o ACT. Nesse aqui que ele bota as setas é mais fácil de ver. Estamos definindo aqui as camadas, tá? Aqui, plexiforme externa, nuclear externa, e aqui a limitante, tá todo mundo, pode falar só ok. Estão vendo aqui a minha seta mostrando? Vocês estão conseguindo ver? Então ou não? Se a gente está vendo o mouse? Meu mouse. Sim. Tá, beleza. Então tá, todo mundo já falou aqui. Então, tá aqui a limitante externa, certo? Aqui, aqui, teoricamente, você tem a zona elipsoide já rompida, tá? Aqui está o EPR e aqui está a zona elipsoide, logo abaixo, tá? Na verdade, a limitante externa, hiporrefletivo, logo aqui embaixo, a zona mioide e aqui a zona elipsoide. Rompeu aqui. Olha a limitante externa descendo. Esse é o famoso descent da membrana limitante externa. Ela caiu. Aqui está vendo ela e aqui é onde ela caiu. Aqui desse lado, você está vendo o complexo epitélio, tá? Aqui, aqui na verdade você está vendo só a lâmina basal, os depósitos laminares basais. Aqui você está vendo já, acabou a limitante externa, você está vendo aqui lâmina basal, a zona de interdigitação e epitélio pigmentado. Então você está vendo aqui o complexo. Olha como ele fica mais espesso aqui do que nessa área aqui. Se você pegar essa área aqui, dessa linha até aqui, é muito menos espesso do que essa área. Então foi o que ele fala lá. Você tem a descida, aí aqui você já não tem mais fotorreceptor, não tem mais limitante externa, e aqui você tem um espessamento do complexo EPR, depósitos laminares basais. Tá? Aqui na evolução você vê também no outro quadro. Todo mundo viu o que é a descente, a descida da limitante externa? Todo mundo percebeu? E o que é o espessamento da lâmina basal com EPR? É isso aqui que você vê. Tá? Eu vou mostrar uma outra figura. Aqui,
Aqui eu acho que ele pontua bem. Quero aumentar mais. Pronto. Quero ver onde ele aumentou. Calma aí. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a limitante externa? Estou passando o mouse aqui em cima dela. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Ó, desceu. Olha aqui, ó. Desceu aqui. Aqui você já não vê mais. E aqui, olha que interessante. Olha como está aqui a coroide, hiporrefletiva. Olha como ela está hiperrefletiva aqui. Então, zona não atrófica, zona atrófica. Sinal de hipertransmissão, por quê? Aqui, ó, olha o epitélio pigmentado aqui, vindo aqui, ó. Aqui é a zona elipsoide, aqui é epitélio pigmentado. Epitélio pigmentado, tá vindo, sumiu. Hipertransmissão coroidiana. Atrofia completa, C-RORA. Todo mundo viu? Deu para ver bem, Japi. Para ver bem, né? E aqui, ó, quando ele vai fazer histologia, que é muito legal, a comparação, olha aqui, ó. Japi, só uma coisa. Com o Fala. passar do tempo, aquela área de hipertransmissão vai alternando, é isso que eu tinha entendido? Onde Pode estava... alterar. Ela pode não, ela pode ir aumentando, na verdade, né? Quanto mais atrófico fica, mais ela vai aumentando em extensão. Depois ela não fica Não. refletida. Uma vez, hipertransmissão coroidiana, porque lesionou por completo, acabou. Uhum. Aqui, ó, na histologia, a limitante externa tá vindo aqui, ó. E ela descendo aqui, ó. Desceu. Tá vendo? Mesma coisa, descida aqui. Que é bem interessante também. Tá? Só a comparação histológica. Aqui, ó, para quem também não viu isso aqui, ele bota FVSC, na verdade é o material, é o complexo vascular, deixando o material hiperrefletivo subretiniano. Tá aqui, ó. Mas a histologia não é nosso estudo aqui, era só para comparar mesmo os achados que eles fizeram para corroborar. E aqui, ó, é muito legal, porque ele mostra também bem delimitada, essa figura aqui é muito boa. Aqui, ó. Aqui ele está delimitando, a partir do momento que desceu, ó, membrana limitante externa, veio aqui, ela está aqui. É porque aqui ele botou o gráfico, não dá para ver direito, mas aqui, ó, nesse ponto aqui, ela some. Ela desceu. Então ele mediu as lesões até 100 micra, até 500 micra do centro, a partir da descida da limitante externa. Então aqui a área não atrófica, aqui a área atrófica. Tá? Então sempre, características. Descida da limitante, espessamento do complexo EPR, lâmina basal, no lado não atrófico, depois perde-se o EPR e começa a ter só um espessamento da lâmina basal e hipertransmissão coroidiana. E isso é o ciclo de evolução da DMRI para atrofia, tá? Para lesão completa, atrofia completa de EPR e retina externa na retina. Vamos voltar agora lá para a discussão. Esse conceito é fundamental. Quem não entendeu, me pare agora. E esse é o conceito fundamental do artigo. Eu só vou discutir agora, mas quem entendeu essa sequência das lesões e o nome delas vai matar a pau quando fizer a descrição de OCT para avaliar prognóstico, tanto de paciente de degeneração exudativa quanto de degeneração seca. Então, quanto à discussão, a borda de atrofia foi definida, ou seja, agora é melhor definida, pela descida da limitante externa. É o parâmetro mais confiável para você delimitar atrofia no OCT. Tá? E já explicamos que é por conta da gliose das células de Miller, englobando o fotorreceptor. E isso, em último estágio, vai levar à formação das outer tubulations. Alguém não sabe que, só interrompendo, alguém não sabe que termo é esse, outer tubulation, já nunca tinha ouvido falar ou tem dificuldade de entender, que eu posso depois mostrar uma figura, tá? Se alguém não souber, me manda aí no chat que eu mostro. Japi, só mais uma pergunta. Você considera o início da atrofia onde termina a limitante ou quando ela começa a descer? Onde termina a limitante, né? Na verdade, são as duas coisas.
acaba, ela começa a descer. É inevitável que ela caia. Ela perde o arcabouço da célula de Miller da zona elipsóide está logo abaixo e ela cai. Então, aonde termina a limitante externa, fatalmente, se ela não desceu ainda, ela vai descer em breve. Então, a interrupção da limitante externa é o fator mais importante, mas dificilmente você vai pegar ela ainda em pé, com atrofia de fotorreceptor, e ela não formou nenhuma curva ainda, entendeu? Se você fosse medir, você mediria então do início da descida até o No outro início lado. da descida, exatamente, até o outro lado. Isso aí. Então, quais são os sinais principais de atrofia da retina? Descida da limitante externa e presença da hipertransmissão coroidiana. Ponto. Ainda acrescento mais, como ele fala aqui, o espessamento do EPR com lâmina basal, tanto na parte não atrófica, quanto durante um tempo na parte atrófica. Porque a gente já viu, depois vai perder o EPR e ela vai afinar, porque vai ficar só a lâmina basal. Tá? A descida da limitante externa, que é o envolvimento das células de Miller na gliose, é visível em todos os OCTs e é um parâmetro anatômico bem confiável em vivo, como a gente já falou. A atrofia macular ou atrofia geográfica, todas as duas são consideradas como atrofia da retina externa e hiperpigmentado da retina completa. E o aumento dessas áreas é um endpoint anatômico para você avaliar a eficácia de agentes para tratar degeneração seca. Todos os trials que têm sido feitos, seja os que deram certo ou que não deram ainda, estão sendo feitos, eles levam em conta, se você já tiver C-RORA, o paciente não é incluído. Os pacientes só são incluídos quando eles têm uma delimitação X até 250 micrômetros, como diz ali o consenso de atrofia, e se eles têm viabilidade de bordas não atróficas. Se ele só tiver atrofia, ou seja, não tem limitante externa, ou tem uma área grande onde já desceu a limitante externa e a partir daquela borda não tem mais. E a hipertransmissão coroidiana, o paciente não é selecionado porque ele já não tem possibilidade de melhorar. São só aqueles onde a retina externa e o epitélio pigmentário estão nocauteados, com atrofias incompletas, é que você leva para trial, para tratamento. Então isso é importante porque são os pacientes que podem melhorar. Isso vai servir para a gente orientar. Não adianta pegar um cara que está com lesão completa, atrofia, não tem nada, o senhor vai fazer injeção e vai melhorar. De um tratamento para DMR seca que venha daqui a pouco tempo, se Deus quiser. Não vai melhorar. A princípio, não. Então, é um critério de possibilidade de tratamento futuro. A ORT, okay, ele fala aqui, a outer tubulation é uma entidade tomográfica diferente, que é uma neurodegeneração macular. A célula de Miller faz a gliose e envolve, parcialmente ou completamente, a limitante externa, que tem a célula de Miller na sua composição, começa a englobar parcialmente ou completamente o fotorreceptor e o depósito refletivo, o material hiperrefletivo subretiniano, e forma essas cavidades. Qual é a diferenciação? Aí uma dica. Como é que a gente diferencia? Pelo jeitão, vocês que ficam comigo lá no ambulatório, vocês já estão safos e sabem diferenciar uma horte de um edema. Mas para quem não está habituado às vezes ver, o grande diferencial é o seguinte: onde é que se forma? Tem que entender a anatomia e o processo fisiopatológico da retina. Onde é que se forma edema intrarretiniano? Na transição da retina interna para externa. Plexiforme interna, camada nuclear interna. Até a camada de fibras de Henle. E chega, no máximo, até a plexiforme externa. Tá? Então, edema é nessa área. Se você tem áreas hiporrefletivas no OCT lá embaixo, na retina externa, não é edema. E se, principalmente, você também vê as bordas desse cisto, vulgo cisto, muito hiperrefletivas, que normalmente nos cistos intrarretinianos lá em cima, você tem as bordas normais, com a refletividade normal da camada nuclear e líquido dentro. Quando você tem a borda do cisto muito hiperrefletiva e na retina externa, isso é uma degeneração cistoide ou outer tubulation, tubulação retiniana externa. Então, isso é lesão irreversível. Tá? Ele fala aqui na formação da outer tubulation, já acabei de falar.
e fala que a morfologia da limitante externa do EPR tem um valor prognóstico. Você pode também associar isso ao espessamento da DPR membrana lâmina basal em direção à membrana limitante externa, ou seja, começa espessando, perde o EPR, afina, fica só a lâmina basal. Continuando, está acabando aqui. A hipertransmissão, já falei, é um ótimo marcador de degeneração do epitélio pigmentário e, portanto, mais avançado, mais grave. E não necessariamente você tem uma atrofia retiniana, você tem atrofia do EPR. Mas geralmente o sinal de hipertransmissão, porque a hipertransmissão é por causa do EPR, é onde tem pigmento. Mas quando você geralmente já tem hipertransmissão, é porque você já lesionou a retina externa também, mesmo que parcialmente. E, inversamente, a descida da limitante externa delineia essa área entre a retina externa e a atrofia área atrófica e não atrófica nos casos de RORA. Já falamos disso também. Aonde faz a descida, se separar a área não atrófica de atrófica. Ou seja, de a evolução de uma parte para outra. E como a gente já falou, 78%, 80% dos casos, você tem uma descida de limitante, uma descida de limitante de forma oblíqua e não completa, que é só em 22% dos casos, onde você já tem uma borda de atrofia coincidindo com a hipertransmissão, onde você já não tem mais EPR e não tem nada. A maioria dos casos você já tem a descida, mas quando você já tem a lesão completa, isso dá em 22% dos casos, não é em todos. Tá? Então, a integridade da limitante externa é um fator prognóstico importante no ACT. O sinal de hipertransmissão coroidiana, mas o mais precoce é a descida e, assim, a integridade da membrana limitante externa. Um fator super importante como prognóstico, como biomarcador no ACT. Eles voltam a falar, acho que já falei disso, tá? Eles voltam a falar do espessamento do complexo da lâmina basal EPR, já falamos. Aquele fala daquele que eu falei que ia explicar depois, né? Em relação à membrana de Bruch, por que ela está espessada no ACT e está fina na histologia? Essa discordância eles atribuíram a artefatos do ACT, porque a membrana de Bruch é tão fina e corresponde a tipo 1, 2 pixels de espessura no ACT, que você pode ter uma sombra no EPR e você acaba não vendo muito bem a membrana de Bruch. Então vale mais o fator afinamento, que é da histologia. Tá? Então é um artefato do ACT. Então não esquece a membrana de Bruch, a gente não vai levar isso em conta. Para terminar, mais uma vez para ficar na memória, take home message. 3 aspectos importantes no ACT. Descida da limitante externa como borda, né, limite da atrofia da retina, considerado como C-RORA. Ausência da limitante externa na área atrofiada e espessamento do EPR e membrana basal como indicador de lesão tardia, porque já não tem mais a limitante externa. Depois, mais tardio ainda, é perder o EPR e depois disso o sinal de hipertransmissão, quando já perde o EPR. Então, eles terminam falando que eles encorajam que hajam novos endpoints, ou seja, novas lesões descritas, que possam representar lesões mais precoces ainda do que a descida da limitante externa, para que a gente evite chegar nesse ponto e possa tratar os pacientes com medicações futuras para degeneração seca. Todo mundo entender, meio árduo o assunto para quem nunca ouviu ou nunca discutiu, mas eu acho que deu para dar uma passada. O conceito ficou legal ou ficou confuso? Quem tiver dificuldade, me pergunta aqui de novo. Ô, Japi, eu acho que ficou legal, deu para entender muito bem assim, a evolução que você colocou das lesões. Eu só Certo. fiquei em dúvida em relação às nomenclaturas. Por exemplo, o C-RORA deu para entender o que é, como é que formou o C-RORA. Agora, as outros lá eu fiquei meio perdido, as outras hora e RORA. Tá. Isso até vai ser legal, vou falar. Vai ser legal, provavelmente, pelo que eu vi da aula também, a gente deve ver na aula da Rosa e do Roberto na quinta. Mas é o seguinte, tem hora e rora. Tem C-hora, I-hora, C-rora e I-hora.
Qual é a diferença de cada um? Ora, outer retinal atrophy. Rora, RPE and outer retinal atrophy. Daí vem o nome. Então, um é atrofia só da retina externa. O outro é atrofia da retina externa e EPR. Completa ou incompleta? Ora, completa, melhor, pela incompleta começando. Atrofia da retina externa incompleta é quando você tem segmentações da membrana limitante externa ou da zona elipsoide. Porém, segmentações. Você tem limitante, interrompe. Limitante, interrompe. Então, zona elipsoide perde um pedacinho. Zona elipsoide perde um pedacinho. Isso é I-hora. Você pega uma faixa maior do que 250 micrômetros. Esse é o fator, como eu falei ali, que é o definidor. Uma área maior de 250 micrômetros de lesão de retina externa. E epitélio pigmentado, tranquilo. Tá? Não tem lesão nenhuma, nem interrupção nenhuma. Só tem lesão de retina externa. Complete, ou seja, limitante externa e zona elipsoide ausente. Isso é C-hora. Minto até. A extensão não leva em conta nisso não, perdão. Você só leva em conta se é contínuo ou direto. Isso, a extensão é só para a hora, perdão. Então vou voltar. Hora, atrofia da retina externa. Se você tem só um pedaço da limitante externa ou pedaços da zona elipsoide, isso é uma hora incompleta. Hora completa, quando você perde toda a retina externa, desde a membrana limitante externa até a zona elipsoide, junto. Um pedaço das duas junto comigo. Seja de que tamanho for. Isso é uma C-hora. Tá? Perdeu a estrutura toda da retina externa. E rora é quando você tem uma lesão de retina externa de epitélio pigmentado, só que incompleta. Você não tem um buraco. Você pode ter rarefação, áreas falhadas. E o C-hora é quando você tem uma placa de hipertransmissão coroidiana, como a gente viu, que não tem mais nem retina externa e nem epitélio pigmentado da retina. Melhorou? Deu para entender bem. Tá. O R do I-hora ou do C-hora é o EPR, né? É de RPE. Isso aí. Aham. E depois, entendi, agora ficou bem claro. Tá. É mais fácil quando mostra na figura, né? Mas eu não tenho aqui agora a mão para mostrar. Mas tem um artigo que fala só disso, só das nomenclaturas de atrofia geográfica, que é esse aí, o CAN, é a classificação, meeting para classificação de atrofia. Um dia desses posso até mostrar, mas é de nomenclatura só. A Rosa e o Roberto devem falar disso. Mas agora ficou bem explicado, Japi, as nomenclaturas. Ficou bem. Tá, beleza. O que mais de dúvida aí, gente? Alguma outra coisa? Não.